Glória ao Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, notícia quente da palavra do Senhor, revelação da sua palavra. Eu quero tratar aqui nesta tarde de hoje, de terça-feira, dia 6 de junho, para a honra e a glória do Senhor Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu estava dando uma olhada aqui e percebi uma coisa. Nós sabemos que os judeus, eles se manifestaram na questão da igreja, crendo em Jesus, muitos até com verdade e outros com malícia, para tentar desvirtuar o povo, ou seja, embaraçar aqueles que eles pudessem pegar, trazendo o que? Os rudimentos judaicos. E no versículo 1 diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia, ensinando assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Aí Paulo e os demais irmãos, com Barnabé, vai para Jerusalém. Lá se encontra com Tiago, Pedro e os demais irmãos também, para fazer o julgamento. E lá também está incluído umas pessoas que eram das seitas dos fariseus, que também tinham acreditado em Jesus. Mas lá em Jerusalém eles tinham o direito de viver segundo a lei de Moisés, não tinha problema nenhum. Porém eles queriam colocar isso para que os gentios pudessem carregar. Aí no versículo 5 diz assim: alguns porém da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Aí Pedro se levanta no versículo 7 e diz assim: homens e irmãos, bem sabeis que já muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Ou seja, Pedro agora está pregando para eles, dizendo o que aconteceu ali na casa de Cornélio, quando ele foi enviado, foi chamado, melhor dizendo. O Senhor, através de um anjo, apareceu para Cornélio, e o Espírito do Senhor deu visão também ali a Pedro, quando ele estava ali hospedado. Então, no versículo 10 diz: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Pedro afirma que nem os pais, nem os antigos suportavam, e nem eles estavam suportando, e queriam colocar isso, essa dura serviço para os discípulos, que eram gentios, carregar. No versículo 11 ele diz, está escrito assim: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, é uma das primeiras vezes que é nomeado a expressão graça, é especificado, o evangelho da graça. Ele diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, como gentios também, tanto eles ali, judeus, naquela primeira situação, que acreditavam em Jesus. Quando criam em Jesus, todos se tornavam igreja. Então, no versículo 12 diz assim: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e Saulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Aí Paulo e Barnabé se levantou e começou a contar os feitos, os acontecimentos, relatou para eles. No versículo 13 diz assim: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Agora Tiago vai falar, interessante, quando ele vai falar, ele diz assim: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Ou seja, Tiago afirma que Simão também tinha falado, que Jesus, o Senhor, tinha tomado dentre os gentios um povo para ter o seu nome, e o nome deste povo
igreja, a qual está escrito lá em Mateus 16, versículo 18, né? Quando o Senhor fala para Pedro, dizendo: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é a tribulação, a grande tribulação, não prevalecerão contra a igreja. Então, no versículo 15 diz assim, Tiago afirma: e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Ele vai dizer: depois disto voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. É o que nós entendemos na questão de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. O ministério era o que estava escondido, era só a ação do anticristo estava operando. Ele disse: somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse que resiste, que até do meio seja tirado, e por ele resistir, o homem do pecado, o iníquo, não pode se manifestar. O nome desse que está resistindo é igreja, somos nós, a igreja do Senhor. Aí é o que ele vai dizer no versículo 8: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, na parte A do versículo 8, o iníquo ele se apresenta porque no versículo 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, a igreja é tirada. Quando a igreja é tirada, porque ali só está existindo até então o mistério da iniquidade, né? Só o mistério do erro que está se manifestando ali, mas o anticristo ele não pode se manifestar porque existe alguém que está no meio que resiste, e esse alguém que está no meio que está resistindo chama-se igreja. Quando é tirado na parte A do versículo 8, aí se manifesta o homem do pecado, o iníquo, que é o anticristo que nós conhecemos, e na parte B, Jesus vem, né, e com o sopro da sua boca ele aniquila, né? Ou seja, é por isso que está escrito no versículo 16 de Atos dos Apóstolos, dizendo assim: depois disto voltarei e reedificarei, porque já foi edificado uma vez e estava destruído não é quebrado, tudo arrebentado, é destruído por causa do que? Do pecado. Então ele diz: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. O que eu quero dizer é que esta situação aqui sobre a igreja também está registrado em Mateus capítulo 21, versículo 43, que diz assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ou seja, Jesus profetizou para os judeus naquela época que o reino de Deus estava sendo tirado da mão deles e estava sendo entregue a uma nação que ia produzir os seus frutos. O nome dessa nação, eu volto a dizer, é a igreja, que está escrito lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é isso que eu quero deixar registrado no nome do Senhor Jesus, para que você possa estudar e entender que Jesus Cristo, ele não mudou. Haverá o arrebatamento sim, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 4, o arrebatamento acontece ali, a igreja não é mais nomeada, não é mais citada, ela será citada agora só no capítulo 19 de Apocalipse. Então eu quero que você reflita uma coisa: o arrebatamento vem, e por isso ainda não aconteceu. O mistério da iniquidade opera ainda no mundo, está já operando no mundo, está em ação, porém o Senhor, ele ainda não veio, porque ele não veio no arrebatamento. Ele tira a sua igreja da terra, ele arrebata a sua igreja da terra e encontra com a sua igreja nos ares. Quando ele vier, ele vem juntamente com a sua igreja, e esta igreja ela está resistindo, e por ela resistir, o anticristo ainda não pode se manifestar, mas quando ela for tirada, ele vai se manifestar na parte B do versículo 8 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, aí o Senhor vem com o sopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda, aniquilará o anticristo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, que essa mensagem possa servir para te despertar, para que você saia da tolice
do pós-tribulacionista, e entenda que isso aí não é a razão de você viver para Cristo. A razão de você viver para Cristo é que você foi salvo de tudo para morar com Ele. A paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.